Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de outubro, dia que o Bovespa fechou em alta, uma boa alta, 0,54%, vou falar mais a respeito dela, não só dela, mas também falar de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, as operações aqui que a gente tem aberto, as 5 operações, temos aí os destaques do dia, de alta e de baixa do índice Bovespa, e também falando das ações que vocês solicitaram aqui, ó, na última análise de fechamento do pregão, nos comentários da última análise de fechamento do pregão, seguindo aquele critério ali de pegar, não conseguir pegar todas, mas pegar aquelas as prioridades. Quem é membro do canal é prioridade, depois quem é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever gratuitamente aqui no canal, e também para quem quiser se tornar membro, tem um botão que seja membro, você vai ver lá os benefícios para quem é membro. E por último aqui falando de quem não está inscrito, mas aqui acompanha o canal. Vamos lá, então começar aqui a análise de hoje, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, isso é importante aqui para a gente, para até avaliar se faz sentido a gente manter esse conteúdo aqui diariamente e de forma gratuita. Vamos lá falar, começando aqui, falando de Ibovespa, que fechou com alta de 0,54%, seguindo dentro do seu movimento de alta do gráfico diário, aqui o movimento de alta, só que dentro de uma tendência de baixa, que é isso aqui, ó, esse zigue-zague descendente aqui é uma tendência de baixa. Normalmente o movimento de subida é mais fraco do que o de queda dentro de uma tendência, ou seja, os movimentos de subida eles tendem a ser mais fracos do que foram os de queda. Por enquanto está fraco também para subir, mas assim, já se a gente pegar 1, 2, 3, 4, em 3 pregões subiu mais do que caiu em 4, então já é algo mais positivo. Então tem um ponto positivo aqui, o fechamento acima da média, já fecha acima da zona de resistência, testou hoje os 132 mil pontos, não conseguiu fechar acima, que eu já até comentei, seria legal se fechasse acima dos 132, tem aqui a região dos 50% Fibonacci, 132.100, 50% desse último movimento de baixa, então recuou aí. Então esse ponto, o que nós temos aqui é o Ibovespa, se não perder essa mínima, que está localizada em 130.780 pontos, segue dentro da expectativa, mas se perder essa mínima já gera um sinal de baixa a favor da tendência de baixa, que aumenta a probabilidade de queda do Ibov. Então, importante, fechou acima da média? Mantém-se acima da média, primeiramente. E principalmente não volta mais para baixo da mínima do pregão de hoje, para criar uma expectativa maior. Quanto maior for sendo esse fechamento aqui, mais acima de 132 mil pontos e ainda mais, vai aumentando a chance de chegar na região principal de desafio do índice, que é entre 133 e 500, 134 mil pontos. A gente está realmente num momento importante, porque o Ibovespa na semana passada, ele reverteu um sinal de fundo ascendente. Aqui olhando para o gráfico semanal, ele gerou esse sinal de fundo ascendente e na semana passada reverteu essa sinalização. Então, isso criou uma expectativa de poder ter algo mais para baixo, que está tentando fazer o contrário aqui, está vindo para voltar para cima da média. Vamos ver se essa semana consegue, faltando 2 pregões, se consegue terminar aí acima da média. Já vou deixar um recado aqui para vocês. No próximo pregão, nessa quinta-feira, eu não vou conseguir fazer análise de fechamento do pregão, porque eu vou deslocar amanhã para São Paulo, tem uma apresentação, vou estar lá, vou na XP, depois vou na Blue3 Investimentos fazer uma apresentação na Blue3 de São Paulo para vários assessores de investimentos, eu não vou estar, não vou ter condição de gravar a análise de fechamento do pregão. Mas sexta-feira, ao retornar de São Paulo, que eu retorno na sexta-feira pela manhã, aí no final do dia eu consigo gravar novamente a análise de fechamento do pregão. Então amanhã não teremos aí a análise de fechamento do pregão, beleza? Recado dado, vamos seguir aqui com a análise. E falando por mini índice agora, no mini índice a gente tem aqui no gráfico diário do mini índice uma briga ali para ver se sustenta acima desse fundo anterior e da média. Lembrando, o mini índice hoje está no WIN Z4, a partir de hoje, né? Z24, desculpe. WIN Z24, vencimento do contrato anterior, que era o WIN V24, e a partir de hoje, negociação já no WIN Z24. Aqui a gente tem um movimento mais fraco de subida por enquanto, gráfico de 60 minutos, conseguiu aqui se sustentar acima dessa região, favorecendo então que operações de compra se viesse para cima desse patamar. Olha que interessante, ó, aquela região que eu comentei ontem, acima do centro, dessa região aqui, mudou por conta do ajuste, né? Mas essa região aqui, ó, do gráfico 60 minutos, veio para cima, testou aqui, ó,
Essa sombra inferior é um sinal de que no gráfico de menor periodicidade gerou um sinal de alta e gerou uma boa operação aqui de compra. Novamente, o G60 está vindo para testar a média, então se abrir subindo, proporcionando um fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra a favor dessa tendência atual do gráfico de 60 minutos. Por outro lado, se abre caindo e volta para baixo dessa região aqui, ó, se abre caindo, já favorece buscar a operação de venda, mas só de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Região de suporte mais relevante para um movimento de queda, que pode ser um pouco mais amplo aqui, para depois gerar um sinal de alta, é a região ali do 133.485 ou 480 até 133.335. Bateu aqui nesse ponto, fez aqui barras descendentes, gerou um sinal de alta, eu olharia de novo para compra. Tá? Então, assim, venda nesse primeiro momento com essa zona de suporte forte pela frente, eu optaria por topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Se abrir subindo, foco mais em compra, principalmente após gerar sinal de alta no G60 ou no G30. No dólar, nós temos um dia de alta, nesse momento ainda com alta de 0,14%. O dólar foi lá buscar, vou tirar aqui a questão do ajuste, foi lá buscar a região dos 678, se aproximou aqui, se aproximou não, bateu na região dos 709,5, superou essa massa, bateu em 710, foi até uma região de preço que eu coloquei hoje que eu todo dia eu coloco lá os números do índice e do dólar, divulgo isso dentro do aplicativo do Invest. Então, esses eram os números principais ali de resistência do dólar. Bateu nessa região, perdeu um pouco de força, deixou uma sombra superior, mas ainda não tem nenhum sinal de baixa no diário. Primeiro sinal de baixa pelo gráfico diário é retornar para baixo da mínima de hoje, 640,5. Enquanto não fizer isso, ainda segue dentro de um viés de alta. E olhando para o gráfico 60 minutos, olha que interessante. O dólar aqui fez uma lateralização, pancada, pancada, lateralização. Então, aqui nessa lateralização e nessa lateralização, se abre caindo, perdendo essa região aqui, ó, para mim seria o foco em venda no dólar, principalmente em topo descendente ou pivô de baixo, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo da região ali de 62 a 60. 5.662 ou 5.660. Abaixo dessa faixa de preço, o foco seria venda no dólar. Por outro lado, como ainda está dentro de um movimento de alta no gráfico diário, abriu subindo aqui, eu olharia para compra, principalmente acima dos 678, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para a gente comentar aqui as ações, a PTR4 no pregão de hoje fechou em queda de... Deixa eu voltar à questão do ajuste, né? A PTR4 fechou. Só ver se eu coloquei todos os ajustes. Fechou aqui, é que eu estou no gráfico 60 minutos, por isso que está estranho. Fechou aqui com queda de 0,51%. A ação segue dentro da sinalização ali de baixo, enquanto não superar essa máxima aqui, ó, 37,90, ela continua dentro, influenciada por uma sinalização de baixa no pregão passado. Entre as médias, então para quem está de fora, fica de fora, não faria nada. Eu sigo dentro de uma posição comprada, o stop está aqui mais para baixo. Se ela perder essa região dos R$37, tende a acionar o meu stop e, consequentemente, trazer um viés de baixa para o ativo. Tá? Então, nesse momento, bem difícil aqui o cenário do papel, indefinida a tendência, tinha um viés de alta dentro de uma tendência indefinida que isso aqui e gerou uma sinalização de baixa que está entre as médias. Então, enfim, ficando mais indefinida ainda o papel nesse momento, ruim operacionalmente. Mas sigo sem fazer nenhuma mudança em relação à posição comprada que eu tenho. Vale 3, a ação fechou bem o pregão de hoje, com alta de 1,91%, retornando para cima da média, após a divulgação de resultado no pregão anterior, no fechamento do pregão anterior. Então, o mercado já tinha gerado uma surpresa positiva para o papel, na reação do mercado ontem, confirmou hoje no preço, ótima alta e alta de 1,91%. A ação segue dentro de um cenário mais positivo de curto a médio prazo, visto principalmente pelo gráfico semanal, que é a expectativa de poder dar continuidade a um movimento de subida no gráfico mensal, que é esse aqui, ó. Depois de ter proporcionado esse fundo, então fica a expectativa de manutenção do preço acima da média e poder buscar uma região lá dos R$72. Vamos ver se ela consegue superar essa máxima. Enfim, acima da média, sinalizações de alta ali, fica mais para compra. Quem arriscar a compra aqui nessa superação de máximo, stop pelo menos abaixo dessa mínima aqui, ou melhor ainda, mais bem posicionado abaixo do fechamento do gap, que seria no abaixo de 61,17.
Olhando agora para as operações que a gente tem aqui em aberto, deixa eu só abrir aqui meu controle aqui, só para ver se eu não deixei nenhuma de fora aqui. Tô achando que tem operação que está de fora aqui, mas eu vou confirmar. Não, é porque a Petro não está aqui, né? Tá faltando aqui a operação que é de BBDC4. Deixa eu só colocar aqui na BBDC4, tá aqui também. Beleza. Então, na ordem seria IP3, Petro, já foi falado, e depois BBDC4, ok. IP3, a operação que a gente segue na venda da IP3, já com possibilidade de reduzir um pouquinho o stop da operação, queda aí de 1,4%, oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda do papel. Então, sem nenhuma mudança ainda no stop, mas com possibilidade de eu fazer isso já no início, já para o próximo pregão. Posso até passar já ainda hoje essa informação, visto que amanhã, pelo menos até o horário da abertura do pregão, eu devo estar na estrada ainda para São Paulo. Bradesco, fechamento aqui em queda de 0,33%, ainda sem nenhuma mudança do stop dessa posição. Só dar uma olhada aqui no gráfico 105, não deu motivo para eu mudar o stop ainda dessa operação não. Então sigo comprado no papel, aguardando aí que ela consiga ganhar força aí para cima, após essa leve queda aqui no de definição, pelo menos vai se sustentando acima da média. Enev 3 subiu aí 0,21%, seguimos comprado com a expectativa que ela ganhe mais força aí para cima. O que seria ruim para a operação é ela voltar para baixo da mínima deste candle forte aqui de alta. Olhando aqui agora para Cirela, fechou bem o pregão, estava até melhor no dia, bateu lá nos dois topos aqui anteriores, já gerou até uma boa relação de retorno, pelo menos já gerou ali ó, relações de retorno no mínimo de 1 para 1. Vamos ver se ela ganha mais força aí para cima nos próximos pregões, sem nenhuma mudança por enquanto. Qualquer mudança que eu venha fazer em relação ao stop, você vai receber isso dentro do aplicativo DV Invest, a devida notificação no seu celular, independentemente se é Android ou se é iOS da Apple. Seguindo aqui, depois de Siri 3, B3SA3, fechou bem o pregão com alta de 1,29%. A ação conseguiu aí se manter ali acima da média. Lembrando que eu fiz uma entrada aqui nesse rompimento aqui. Vamos ver se ela consegue ganhar mais força aí para cima nos próximos pregões. Mas é uma boa sinalização, cria uma expectativa de poder fazer algo assim, ó, gerar mais duas novas máximas aí, vamos ver se ela faz isso. Magazine Luiza, que eu comprei outro candle de baixa aqui, depois de um recuo, que na verdade era para ter feito a compra aqui em 9,40, depois de superar 9,47, perdi essa entrada aqui nesse ponto, entrei um pouco mais acima, fechou hoje em alta de 1,03% em 9,80, vamos ver se ela ganha mais força aí nos próximos pregões. Ponto positivo, vai se sustentando acima da média, não seria muito bom voltar a fechar abaixo da média não. Ações de destaque dentro do pregão de hoje, Embraer estava aqui de forma lateral, depois de ter estabelecido ali um pivôzinho de baixa, o ativo foi lá e fechou muito forte para cima dessa região, destaque de alta do Ibovespa, alta de 6,74%. Essa região é uma região importante, ó, isso aqui é um topo, que virou um fundo aqui, outro fundo aqui, depois que ela volta aqui para baixo, aqui vira resistência para o papel, e agora ela volta para cima. Então, de maneira geral, comprar aqui, se tiver comprado, coloca o stop abaixo da mínima de hoje, já estaria de bom tamanho no meu modo de ver. Vocês falando de swing trade. Se não tiver comprado, entrar aqui com a proximidade desses dois topos e a distância para o stop, a gente teria aqui um stop razoavelmente longo, essa caixotezinho aqui em vermelho, vou colocar até em verde aqui, se eu coloco aqui em verde, para uma proximidade dos topos anteriores aqui menor. Então essa caixinha você pode ver que é menor do que essa que seria o tamanho do stop. Então isso não me agrada, então eu evitaria ou colocaria pouco capital se fosse abrir compra dessa forma. Lado positivo gerando sinal de alta lá no gráfico semanal, um fundo ascendente. E aí o que eu faria nesse caso? Eu olharia para o papel aqui, para um gráfico de menor periodicidade, depois de ter saído dessa lateralização com bastante força. Se fizer aqui nos próximos pregões, seja de quinta para sexta, principalmente, gerar alguma sinalização de fundo ascendente, ou mesmo pivô de alta no gráfico 105 minutos, possibilidade de compra. Então, basicamente, ela teria que recuar quase um pregão inteiro para no próximo pregão gerar um sinal de alta. Algo nesse sentido. O outro ativo para ser falado aqui é Local Web, é o destaque de baixa, queda de 2,25%. Essa também estava ali de forma mais lateral, ganhou bastante força para cima. Vamos ver se ela vai agora ganhar força para baixo. Se ela fizer isso aqui assim, ó,
Se ela gerar algo mais relevante aqui para baixo, aumentará a probabilidade de queda, ou seja, ela precisa fechar para gerar uma expectativa maior de queda, fechar para baixo todas essas resistências que foram superadas aqui por esse candle, fechou abaixo da média, gerou nova mínima, é um sinal bem negativo, porque volta para baixo da média, volta para baixo da mínima do candle que rompeu todas essas resistências, volta para baixo dessas resistências que deveriam funcionar como suporte. Então é algo que seria mais negativo. E para arriscar alguma compra de swing trade, preferencialmente algum sinal de alta um pouquinho mais relevante aqui, ó. Girou um sinal de fundo, mas não conseguiu gerar uma nova máxima aqui. Então, até num prazo menor, gráfico 60, o ideal seria justamente, ou se ela abre caindo aqui, faz isso aqui, ó, na sequência, supera essa máxima aqui para arriscar alguma compra nesse papel. Não é um contexto gráfico que me agrada muito nesse momento, não, para compra. YouTube 4 fechou em queda de 0,6%, ação que está ali com a média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade e abaixo da zona aqui de fundo anterior e desse gap aqui, que foi testado. Oscilou abaixo dessa mínima aqui, é uma sinalização de baixa, reforça o cenário de tendência de baixa de curto prazo se perder essa mínima aqui. Enfim, por enquanto, dentro de um viés de baixa. Fica mais interessante para compra acima dessa região em torno dos 35 e 40, sinalizações de alta acima desse patamar. E NBR 32, pedido aí de análise também de vocês aqui. A ação fechou com uma boa alta no pregão de hoje, alta de 3,25%, proporcionando fundo ascendente, mas entre as médias, então eu prefiro ficar de fora desse tipo de cenário. Eu prefiro avaliar o papel aqui, ó, como está chegando aqui. Se voltar essa semana a ficar acima desse patamar da média aqui do semanal e dessa região em torno ali dos 37,30, aí chamaria mais atenção para olhar para a compra nesse papel na partir da próxima semana em movimentos de baixa para buscar compra, o movimento lateral do preço para buscar compra pelo gráfico diário. Quem tiver comprado de alguma forma tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima desse fundo aqui que foi gerado, ou seja, abaixo do patamar de 34,94. Lembrando que é uma ação que tem uma tendência de alta em prazo mais longo. No semanal deu uma indefinida ali na tendência, mas no longo prazo ainda continua dentro de um cenário de alta. Prio 3, queda de 1,22%. Essa ação está dentro de um viés de baixa. Olhando para um gráfico mensal, ela está dentro de uma sinalização de baixa do mês passado, ó, e ainda abaixo da média. No gráfico semanal, dá para perceber que tentou subir de maneira mais fraca, os candles aqui não teve nada muito representativo, parou ali em cima de num ponto de recuperação do preço aqui na hora de cair, nas duas vezes que tentou cair subiu forte, então isso aqui é um nível de resistência importante para Prio, na faixa em torno de 44,80, 45 reais, gerou sinal de baixa, por enquanto o viés é de baixa para essa ação. Então, se eu fosse olhar para o swing trade nesse papel, se ela ficar aqui mais alguns dias aqui de lado, aqui assim, ó, fraquinho subindo e gerar sinal de baixa, eu olharia mais para a venda dessa ação. E se for para olhar para a compra, eu optaria por aguardar a entrada através de sinais de alta acima dos 44,80 a 45 reais. Então, essa seria a minha forma de trabalhar o papel para swing trade. No primeiro momento, olhando um pouco mais para a venda, a favor do cenário que eu acabei de descrever, um viés um pouco mais de baixa, e compra sendo um pouquinho mais criterioso para a compra. O outro ativo, Raiz 4, a ação está dentro de um cenário mais negativo, semanal ali, com zigue-zague de baixa, parando em cima da região importante de suporte. Aqui pode gerar um topinho descendente ao testar ali a região de fundo anterior, o que apontaria para arriscar uma operação de venda. A correção aqui em poucos candles não me agrada tanto, mas enfim, se for para arriscar uma entrada aqui, seria mais para venda no papel, colocando menos capital, stop aqui em cima, tentando pegar algo para baixo. Então, enfim, não seria um ativo que eu estaria tão focado em compra, por mais que ela possa voltar aqui para cima. Compra ainda não me agrada muito o cenário, não só do gráfico semanal, mas também do gráfico mensal aqui embaixo. E o outro papel aqui, depois de Raiz 4, Semin 3, a ação fechou com queda de 0,67%, caiu mais forte, tentou subir mais fraco, bateu na média, quase gerando sinal de baixa aqui, oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou na mínima, o fechamento, 5,91, gera uma expectativa de poder ter algo mais para baixo aqui no papel, de testar a média móvel exponencial de 10 períodos lá do semanal. É um ativo que pelo semanal eu estaria disposto mais a fazer compra de position trade após um sinal de fundo pelo gráfico semanal nas próximas semanas aqui desse mês de outubro ou até mesmo no início do mês de novembro. Mas pelo diário ainda não me chamaria atenção para compra.
Olhando agora para BB Seguridade, a ação está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, e essa tendência de baixa a gente consegue ver uma característica clara aqui dela, que é força para cair, esse movimento aqui, e fraqueza para subir. Por enquanto, esse é o contexto. Se essa fraqueza continuar aqui, ó, ou seja, um movimento mais fraquinho aqui de subida, eu vou ficar disposto nos próximos pregões a arriscar uma operação de venda nessa ação, na expectativa que esse movimento de correção aqui dela, da tendência de alta do gráfico semanal, venha buscar essa região aqui de preço de suporte mais elevante por volta dos R$ 32,90. Então, quanto mais acima que for a minha entrada para uma venda, melhor. Não estou dizendo que vai acontecer a venda, apenas que nesse momento, compra, eu não arriscaria compra, por mais que ela possa subir e reverter o cenário atual, mas com o dado que eu tenho hoje, com o gráfico que eu tenho hoje, com a análise que eu estou fazendo, posso estar errado na análise, eu não entraria comprando agora o papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de colocar aqui embaixo nos comentários quais ativos que você quer que eu analise na próxima análise de fechamento do pregão, que vai ser na sexta-feira. Lembrando, amanhã eu não vou produzir análise de fechamento do pregão porque eu vou estar em Sampa. Até mais.